Quem vai à volta da crase haverá. Quem vai à volta de crase para quê? Hey! E assim começamos mais um Pílulas de Gramática. E hoje a gente vai abordar aí, né, a parte 2 com essa musiquinha que não é minha. Eu já vi muito professor de língua portuguesa cantando essa música para ensinar um pouquinho mais aí do uso ou não da crase. Pois bem, eu trouxe aqui o verbo ir, e o verbo ir, ele naturalmente ele pede a preposição a quando você vai colocar um complemento, né? E normalmente a gente fica com dúvida com relação a nomes de cidades, estados, países, continentes, enfim. Então essa música ela serve como um macetinho para você saber se você vai utilizar a crase ou não. Vamos ao exemplo. Vou a Brasília. Será que eu uso crase ou deixo assim mesmo? Aí você vai pensar segundo a musiquinha. Eu vou a Brasília, volto da Brasília ou volto de Brasília? Volto de Brasília. Então você deixa só a preposição, não precisa colocar o sinal da crase. Outro exemplo, vou à Bolívia. Será que é com crase mesmo? Vou à Bolívia, volto da Bolívia. Ah, então você tem o uso do a preposição e mais o a artigo, que conota aí o feminino. Então deixa com crase mesmo assim. Então essa musiquinha ela serve para você se orientar com o uso ou não da crase frente a lugares, cidades, estados, países que não tem essa distinção do que é feminino do que é masculino. Por que esse raciocínio? Pensem, se eu tenho o da, que é o de preposição mais o a artigo, significa que eu vou ter o a com crase, que é o a preposição mais o a artigo. É esse o raciocínio, ok? Bom, eu trouxe alguns outros exemplos onde o uso da crase é proibido. Aqui, ó, frente a palavras indefinidas. Então, frente a pronomes indefinidos, você não vai utilizar a crase. O que nós temos ali é somente a preposição a. Falou a qualquer pessoa. Falou para qualquer pessoa. Não vai precisar. Então, outro macetinho, outra linha de pensamento é tentar substituir esse a pelo para. Elas são ali preposições primas, né, digamos assim. Uma muitas vezes pode substituir a outra, nem sempre, mas muitas vezes dá para fazer essa substituição. Então, se der para substituir pelo para, é porque aquele a é somente uma preposição. Ficou a ver navios. Aqui nós temos também somente o a preposição, porque ver é verbo. Se a crase é a junção da preposição mais o a artigo, não tem necessidade alguma de utilizar artigo feminino frente a qualquer verbo. Então, ali nós só temos o uso da preposição. Frente a pronomes pessoais, também não vou utilizar. Nada disseram a ele, nada disseram a ela. O que nós temos ali é somente o a preposição. Tente substituir pelo para. Nada disseram para ele, para ela. Então não precisa marcar com o uso da crase. Entre números, entre uma numeração de datas, ou como eu coloquei, por exemplo, aqui das páginas, da página 5 a 10, do dia 8 a 10, do ano 1980 a 2000. Não precisa colocar a crase, porque ali nós só temos o a preposição. Quando nós temos palavras idênticas colocadas lado a lado, aquele azinho no meio também é só preposição. Cara a cara, dia a dia. Inclusive, esse último não precisa nem utilizar o hífen, de acordo com o novo acordo ortográfico. Uso proibidíssimo, não tem por que utilizar a prazo, a partir, nada a ver e a respeito. Porque prazo é uma palavra masculina, partir e ver são verbos, respeito sendo palavra masculina, onde a crase ela é proibida. Espero ter ajudado com essas dicas. Farei o vídeo parte 3 com outras dicas de uso ou não da crase. Um beijo, fiquem bem, até o próximo vídeo.